Talita Kuma é um lugar que eu costumo dizer que é um lugar de recomeço, porque lá nós recebemos mulheres. Por enquanto nós estamos só com mulheres por conta da falta mesmo do time para dar continuidade no trabalho com excelência. Nós temos ali psicólogas, assistentes sociais, advogada, enfim. Eu vou até ler aqui rapidamente. Talita Kuma é essa ONG que nós prestamos esses serviços de forma social. Então, para a pessoa que não tem condição de pagar uma psicoterapia, tem 2 anos que eu estou me dedicando exclusivamente para essa ONG. Então, eu saí da atividade, da clínica, os depoimentos, vários depoimentos, bênção, mas eu quero falar só do serviço para vocês conhecerem, não só conhecerem, mas orarem, colocarem nas orações de vocês o Talita Kuma para oração. Segundo, se vocês conhecerem alguém que precisa desse atendimento, vai lá conhecer esse projeto. E terceiro, se você deseja ser um voluntário, o pastor já falou de uma ideia maravilhosa aqui, vamos colocar em oração, muito mais explicado. Então, eu vou convidar vocês a entrar no meu Instagram, Oficial Cris Silva, e lá tem o link. Vai lá no Oficial Cris Silva, mais uma vez, Oficial Cris Silva, tô brincando. E aí tem o link, e o link você clica lá na bio que vai direto para o site, aí o site fala dos valores, visão, os nossos trabalhos e tudo isso de uma forma mais detalhada. Amém, povo de Deus? Apocalipse capítulo 2. Nós vamos fazer menção, aliás, capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho de Homem, vestido até os seus pés de uma roupa comprida, e cingido pelo peito, ou cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. E os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivera sido refinado numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, aliás, espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na força do seu resplendor. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua destra, ou a sua mão, dizendo: não temas. Igreja, repita comigo: não. Aleluia. Olha o que ele diz: eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. 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 Amém e amém. Até aqui. Amada igreja, ano talvez de 95 depois de Cristo, Imperador Nero já havia se suicidado. Nero, que foi um perseguidor dos cristãos, tentando calar o evangelho a partir de Paulo, então decapitando Paulo, mas também matou Pedro, segundo a tradição. Diz que Pedro, quando foi para ser morto, crucificado, disse: não sou digno de ser morto como meu mestre, me crucifica, mas de cabeça para baixo. Todos do colégio apostólico já haviam sido mártires, mortos. E nós estamos diante de um texto que estava o último do colégio apostólico, aquele que andou com Jesus, aquele que reclinou no peito de Jesus, João.
Eu fico imaginando o imperador Domiciano pensando assim, e isso é Cristo falando, tá? Vou fazer igual a Edmeia. Igual a Edmeia, quando eu falo assim, quando eu falo algo que não está na Bíblia, eu saio do púlpito, apesar que eu saio o tempo todo, né? Eu fico imaginando Domiciano falando assim, ainda tem um do colégio apostólico aí? Esses hereges, essas pessoas que falam de Jesus, que tomam uma ceia e comem um pão falando que é sangue e corpo, que fica pregando esse Jesus que está vivo. Vamos acabar com tudo isso. Eu não sei qual foi a motivação principal, porque eu nunca parei para estudar a motivação do imperador. Talvez na escola bíblica vocês tenham visto isso. A motivação real, para que ele falou assim, leva esse senhor de idade lá para a ilha de Patmos, porque assim ele morre lá. Lá deixa com os escravos, com pessoas que precisam, que estão com uma sentença de morte. É uma ilha rixosa. Vai morrer. Aliás, deixa eu até abrir um entre parênteses, vem comigo. E deixa eu fazer um convite para vocês, já que o pastor me deu liberdade, eu estou me sentindo em casa. Ô gente, obrigado pelo carinho mesmo, viu? Me sinto em casa aqui com vocês, viu? Um abraço gostoso, enfim. Nós estaremos em abril do ano que vem, indo lá para a ilha de Patmos, onde os estudiosos vão, pastor. Eita, ó. Já pensou comemorar aniversário lá, hein? Onde os estudiosos acreditam que ele recebeu o livro da revelação. Mas antes a gente vai fazer todos os passos do apóstolo Paulo. Nós vamos para essas igrejas que o apóstolo Paulo fundou lá em Turquia. Vamos passar, né? Andar de aquele balão colorido de Istambul. Enfim, depois eu posso passar, pastor, a programação, o roteiro? Pastor, depois disparei para a igreja. Bom, voltando aqui para a mensagem, que é o importante. Vem comigo. Eu fico imaginando o imperador falando, pronto, acabou. Aí pelo menos acaba essa última voz. Aí a igreja se despeça. Ele está onde? Em Éfeso, pastoriano? Pronto, já morreram todos. O que está lá talvez seja um jovenzinho e morrendo do colégio apostólico, que é um líder que representa muito a presença de Jesus. Pronto, já acabou, isso daí vai passar. Só que ele não tinha informação que ninguém para uma obra que nasceu no coração de Deus. Não para. E aí nós vamos lembrar desde Gênesis, quando Eva escolhe comer do fruto da árvore, e meninos e meninas, com todo respeito eu falo isso, vem comigo, quando ela tira do fruto, eu não sei por que as pessoas falam que é uma maçã, a palavra não tem isso, quando ela tira do fruto, essa árvore ela come, ela está falando de uma forma silenciosa para Deus, dizendo, Deus, agora não mais vai ser da sua maneira. Eu tiro do fruto e uma voz silenciosa diz, Senhor, agora é da minha maneira. E quantas vezes a gente faz isso, né? A gente ouve a palavra, conhece a palavra, é palavra de Deus. Oh, não faça isso, não coma dessa árvore, coma de todas, mas mesmo dessa árvore. Só que aí cai-se na sedução de Satanás, como serpente, que eu não sei como vai ser isso. Talvez só no céu a gente vai ter esse discernimento. Como Satanás estava nessa serpente, essa serpente falou com Eva. Mas é um mistério que a gente nem precisa saber. Porque foi o início da queda e da descompensação humana, do globo terrestre, enfim, de todas as áreas. Então Eva, ela assume a liderança da vida dela. E quando a gente decide assumir a liderança da nossa vida, a gente só faz coisa errada. Sim ou não? Só faz coisa errada. E vem comigo. Eva então, assim como às vezes a gente ouve a palavra e fala, ei, namoro em santidade. Ah, será? Ei, não fofoca. Ah, só um pouquinho. A gente conhece a palavra. Tem um pastor sério ministrando a palavra, escola dominical. Mas no dia a dia, às vezes a gente faz como Eva, dá ouvido à sedução, da sedução de Satanás. Come da árvore. Não é bem assim não. Inferno não é bem assim não. É um pecadinho. Não, nós estamos nessa noite para declarar, somos fundamentalistas sim, e nós permanecemos na obediência, tentando a cada dia vivermos na palavra, a palavra de Deus. É por isso que nós lutamos contra a nossa carne constantemente, falando não para o pecado, e sim para Deus. Não vamos fazer como Eva, por conta de uma sedução. Ah, rapaz, entra nesse site. Não, eu não entro nesse site. Ah, assista esse filme. Eu não assisto esse filme. Ah, acessa essa internet. Eu não acesso essa internet, porque isso não edifica a minha alma e desonra a minha esposa. Ah, vem falar mal aqui de alguma liderança da igreja. Não, eu não falo mal. Eu deixo nas mãos do Senhor. Nós escolhemos cada dia Deus. Renunciamos o nosso descanso por Deus. Você que vem na escola bíblica de domingo,
O corpo até falou assim: ei, fica mal pouco X e trabalha a semana toda. Mas rapidamente, você que está ligado no Espírito, e diga: eu preciso aprender mais da palavra. Não vou descansar. Já dá um pulo na cama, já joga uma água gelada no corpo, já bota a roupa que encontra e vem para a escola bíblica. Porque eu escolho renunciar até mesmo o meu descanso, que é prazer da carne. Precisamos descansar e tudo em equilíbrio. Mas a gente vem para uma escola bíblica. A gente vem para um culto de domingo à noite. Amanhã você vai acordar cedo, mas você está aqui. Eva seduzida, e Satanás continua seduzindo da mesma maneira, com as mentiras. Não é bem assim, não é bem assim. Mas em nome de Jesus, nós já temos maturidade para ter o discernimento de ouvir as vozes. Se vem de Deus, ovelhas conhece a voz do bom pastor. E as vozes que são sedução para gerar morte, e essas vozes nós sabotamos pela palavra de Deus. Mas vem comigo, a ideia não é falar da queda, mas da remissão. Porque eu fico imaginando Satanás falando assim: pronto, acabou a obra de Deus, né? O homem caiu, acabou. Aí Deus entra em cena e assume a história. Deus compra a briga. Algo que ele não fez com Satanás, que era Lúcifer no céu. Porque Deus não foi pego de surpresa com a desobediência de Adão e Eva, não. No céu já tinha tido uma rebelião, que a gente também não tem informações. Cada teólogo tem uma ideia. Houve uma rebelião, só que Deus não moveu uma palha para redimir Lúcifer. Agora é Satanás e os demônios. Mas quando o homem cai, eu não estou falando de gênero, quando o casal cai, Deus entra na história. Entra na história para redimir, dizendo: ei, vocês caíram. Na viração, aquela coisa, aquele encontro maravilhoso. Mesmo com a queda, Deus não mudou a agenda do encontro com o homem. Isso é graça. Mesmo às vezes caindo, o Senhor, Ele nos visita. Mesmo caindo, às vezes você está tão assim, dizendo: eu estou tão caidinho, não estou na mesma situação. É Deus, Ele não cancela encontros com os filhos. E aí a palavra maravilhosa que havia se cumprido, e nós vivemos debaixo dessa graça, desse cumprimento de promessa, é que Satanás, agora quem assume a história sou eu. Ele entra na frente de Adão e Eva e fala: da descendência dessa mulher vai vir um que vai pisar na tua cabeça. Aí eu fico imaginando Satanás e falo assim: meu Deus, ele tem outro plano. Que é o plano, não é um plano B não, é o plano. Ou seja, ele achou que havia terminado o projeto de Deus. Mas agindo Deus, quem impedirá? E Deus então entra na história, resgata o homem perdido. Aquilo que antes era morte para nós, agora nós temos vida através do Espírito Santo e da obra completa na cruz do Calvário. Porque quando aceitamos Jesus Cristo, aquilo que estava morto, que era o Espírito, é vivificado pelo sopro de Deus, dizendo: reviva. É o Espírito que está vivo dentro de você, meu irmão e minha irmã. Eu fico imaginando Maria quando estava na frente do sepulcro. E Maria, acho que ali em João capítulo 21, eu fico imaginando ela, porque diz que ela estava a chorar na frente do sepulcro. Eu fico imaginando ela pensando assim: aquele que fez sinais, maravilhas, ressuscitou, curou leprosos, me libertou de 7 demônios, aquele que me chamou de uma maneira maravilhosa, e eu fui liberta, porque encontro com a pessoa de Jesus altera a agenda, altera a vida, transforma, muda. E Maria foi também alvo dessa transformação. Lucas capítulo 7 vai falar que ela tinha 7 espíritos dentro dela e havia sido libertada. Agora ela estava na frente do sepulcro, Jesus morto. E eu fico imaginando que quando ela estava a chorar, vivendo aquele luto, talvez Maria tivesse pensado assim: acabou, não tem mais jeito. E agora para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Jesus morreu. Ele, o meu mestre, Ele que me guia, Ele minha inspiração, Ele meu libertador. Quantas coisas passou no coração daquela mulher. Até que Jesus chega do lado dela e ela julgava ser um jardineiro. Aí Jesus fala uma palavra maravilhosa que é libertador. Diz: Maria. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim: ela ainda não entendeu que sou eu que estou do lado dela no momento de choro também.
E ali quando ela grita, exclama Rabone, que quer dizer mestre, a esperança voltou, dizendo não acabou, ainda há esperança, ainda há vida, Jesus ressuscitou. E é maravilhoso porque ela estava a chorar na frente do sepulcro. De repente, no final do capítulo, é Jesus dizendo: vá Maria, vai anunciar aos irmãos o que você acabou de ver. A irmã sai do luto, do choro, sem esperança, falando: ele está vivo, a minha esperança está viva. Sai com o ministério, sai renovado. Sabe o que é isso? É a palavra do Senhor dizendo: ei Maria, não terminou. Não terminou na frente do sepulcro, não terminou. Foi um trampolim para o ministério de Maria. Domiciano não sabia de nada disso. Que ninguém para a obra de Deus. Se ele fosse: vamos matar esse João, acaba. Só que pelo contrário, João só foi para um retiro. Ele foi retirado. Talvez a agitação do centro. Ele estava sendo pastor em Éfeso nessa altura. E ele foi retirado lá para a ilha, com uma sentença de morte. Às vezes eu penso que talvez João tivesse também pensado nisso. Bom, acabou a obra, eu fiz tanto para o ministério. João, já um homem com a idade avançada, talvez ele tenha pensado nisso quando ele estava indo na direção da ilha de Pátimos como preso. Falou assim: obrigada Senhor pela obra, pelo ministério. Eu já fiz tanto, já contribuí tanto. Quantas pessoas foram convertidas através da palavra que eu levei, através do teu Espírito Santo. Eu fico imaginando João também pensando nisso. Até que, eu acredito que um dia de domingo, que é o dia do Senhor, né, que eles falam assim. Até que talvez João estivesse cansado, sem entender algumas coisas, trazendo à memória tudo aquilo que havia feito, o início da igreja, a peregrinação lá em Atos, toda aquela construção, alma sendo acrescentada para o reino do Senhor. Talvez eles tivessem lembranças de quando Pedro, na sua primeira ministração, depois do enchimento do Espírito Santo, uma igreja de 120 membros, trancafiados no cenáculo, agora para fora da igreja, como a direção que o Senhor está dando aqui para este ministério, agora para fora, e da noite para o dia a igreja de 120 membros passa a ter 3.000 membros, pregando Jesus, mas cheio do Espírito Santo. Porque igreja, me permita abrir um entre parênteses, quando unimos a palavra e o Espírito, coisas sobrenaturais acontecem. Quando vamos ver Gênesis, voltando para Gênesis, eu preciso, na minha alma, compartilhar isso com vocês. Quando nós vamos ver em Gênesis, que o Espírito pairava sobre a face do abismo, o Espírito, ele pairava. Aquela palavra, a ideia do original é ele cuidava. Ele protegia. Essa ideia, ele pairava. Mas quando veio a palavra, é o Espírito que pairava. Do caos virou cosmos. Espírito e palavra. Paulo, quando cai em Damasco, ele escuta a palavra. Paulo, Saulo, por que me persegues? Mas é depois da visita de Bartimeu, agora esqueci, em Atos. Quem que foi visitar Paulo e ele... Ananias, obrigada pastor. Ananias, quando Ananias ora, Paulo tinha a palavra, mas quando Ananias ora, ele é cheio do Espírito Santo. Aí começa a deslanchar o ministério do apóstolo Paulo, que a gente conhece. Quando Maria recebeu o anjo, anunciando o que havia de acontecer com ela, veio primeiro que a palavra veio o anjo falando: Maria, sobre o teu ventre receberá, né, vai gerar o Filho de Deus, aquilo que nós conhecemos. Mas aí ela pergunta: como se dará isso? Aí o anjo diz: a virtude, o poder do Espírito te envolverá. Algo sobrenatural, alinhamento do céu com a terra. Escolheu uma pessoa da terra para realizar um plano espiritual. Jesus, o ventre de uma mulher. Isso se deu a partir da palavra, mas do envolvimento do Espírito. Atos. Enquanto não desceu o Espírito Santo, Pedro, impulsivo, tira a orelha de Malco, Judas vende os 30 moedas de lá, os filhos dos
trovões, manda pedir fogo para aqueles que estavam zombando. Enfim, a gente quando olha os discípulos, com cada um com seus temperamentos, a gente vai ver um modelo de discípulo. O próprio Pedro que eu acabei de citar, impossível como nós sabemos. Com Jesus tendo uma teologia profunda, 3 anos de ministério, mas mesmo assim usado por Satanás. Isso foi Jesus que disse. Arreda de mim, Satanás. Sendo boca de Satanás. No ministério. Ouvindo o quê? Palavra, palavra, palavra. Mas Pedro se torna um grande bispo de Jerusalém. Depois de Atos da descida do Espírito Santo. Ou seja, eles tinham a palavra. Mas quando veio o Espírito, coisas sobrenaturais acontecem. A direção que essa igreja está tendo, do enchimento do Espírito Santo, não é à toa. Não é para barulho. É para romper coisas que você já tem palavra. Mas com o enchimento do Espírito, ninguém segura essa igreja neste bairro. Busquem mesmo. A igreja que estava com 120 membros, que estava no cenáculo, como eu acabei de falar para vocês, ela estava talvez com medo, tímida. Até vir o Espírito Santo dá ousadia. E que em nome de Jesus chegue esse tempo mesmo do enchimento do Espírito Santo para vivermos tudo que Deus tem para este lugar. Palavra e Espírito Santo, ninguém segura. Em nome de Jesus. Vem comigo. Aí João, talvez lembrando desses momentos na ilha de Patmos. Talvez como você que chegou aqui, decretando conscientemente alguns ciclos que Deus não pediu para fechar e tu está fechando. Determinando o futuro que ainda não é o fim, tu vai entender, vem comigo. Às vezes você está falando em algumas áreas da tua vida, como Pedro, já fiz tanto, agora pronto, vou descansar. Trabalhei tanto, agora eu vou decretar, acabou. Talvez dentro de situações ou demandas que ainda não é o tempo de fechar, e você está falando assim, acabou. Meu casamento, eu acho que acabou. Meus filhos não tem mais jeito não, meus netos não tem mais jeito não. Está nas mãos do Senhor, vou parar de orar. E aí Deus está falando assim, não, vai continuar a orar. Vai continuar orando, vai continuar orando, vai continuar orando. Porque Pedro, João, na ilha, talvez com esses pensamentos. Igreja, Deus é um Deus do passado, mas é um Deus do presente também. E eu sinto na minha alma de falar para vocês e para mim também. Deus, Ele quer continuar, Ele quer fazer coisas novas. Não vamos ficar presos aos passados, a testemunho do passado. Porque às vezes falamos dos nossos avós, porque meu avô era irmão cheio do Espírito Santo, porque quando minha avó orava, quando minha mãe orava, porque quando o pastor lá, quando a igrejinha era lá, quando cantava-se o hino da harpa, quando lá no passado. Coisas que vocês já vivenciaram de poder de Deus, de cuidado de Deus, de livramento de Deus, de mudança de sentença, de testemunho. Testemunho edifica muito, mas está lá, e Deus hoje está falando com a gente. Eu sou um Deus hoje também. Tem testemunho para hoje também, tem providência para hoje também. Às vezes estamos presos só no passado, vivendo de testemunhos, às vezes até dos outros. E Deus está falando, não, testemunha contigo, e agora? É para essa era, é para essa geração. João, quando eu acho que ele pensava isso, veio-se então, Deus é lindo demais, ouve-se uma voz. E ele então, quando ele vira para ver quem estava falando com ele, ele cai como morto. Imagina a glória que ele estava presenciando. Ele andou com Jesus, ele reclinou a cabeça no peito de Jesus, e agora caiu como morto diante de um Deus glorificado. E diante disso, olha o que ele escuta: João, não temas. Olha a quietude que Deus põe na alma desse discípulo. Eu sei o que você está vendo, é grande demais. Eu fico imaginando ele sondando as emoções de João, e ele aquietando como um bom consolador que é, dizendo: João, aquieta-te. João, não temas. Essa palavra sabe de consolo? Ei, João, não temas. Está preocupado com amanhã? João, não temas. Está preocupado com essa semana? João, não temas. Está preocupado com essa noite? João, não temas, porque eu estou vivo.
Eu estive morto, João, mas agora eu estou vivo. Olha o imperador Domiciano achando que era morte. E Jesus dizendo, não, só foi um retiro para mostrar coisas mais para João. João, teu ministério não acabou não, rapaz. João vai continuar, João. A obra continua, João. O decreto de Domiciano não é o meu decreto. E nós não estamos debaixo de decreto de governo, de homem, de política nenhuma. Nós estamos diante do decreto do Senhor. A igreja continua sendo guiada pela palavra do Senhor. Você continua sendo guiada pela palavra do Senhor. Pode o seu chefe achar que decretou, o médico, a circunstância que você está vendo, não tem mais jeito, está tudo escuro, eu só tenho a ilha de Patmos, está tudo rochoso, o mar na minha frente, não tem possibilidade de atravessar, impossibilidades da vida. Aí Deus nos trouxe nessa noite para dizer, ei, João, não temas, aquieta esse coração, porque eu estou vivo. Eu vivo, João. A resposta vive. A palavra está viva. Aquele que tudo pode está vivo, João. E eu estou do teu lado, João. E aí, amada igreja, é muito interessante porque aí João começa uma narrativa maravilhosa da pessoa de Jesus. Deste que está neste lugar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito já está falando com a igreja. Aí ele diz assim, ei, eu vejo ele no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho de homem. Aí começa uma narrativa incrível. E aí você pergunta assim, por que no meio dos 7 castiçais? Que simboliza a igreja. Aí é João trazendo uma informação para nós, pelo Espírito, para essa igreja, para as nossas vidas, dizendo uma informação muito importante. Aquele que eu vejo, que aquietou a minha alma, que está vivo e que fala, porque isso é importante para a igreja. Ele não só está vivo, mas ele fala. Às vezes a sua sintonia que não está alinhada com a sintonia de ouvi-lo, está tendo muitos ruídos. Essa frequência não está ligada direito. E isso é a partir do que? Do Espírito que vocês estão buscando e jejuando. Isso vai alinhando cada vez mais. Aí depois que a gente passa a ouvir só a voz daquele que tudo pode, gente, aquilo que é impossível se torna nada. É por isso que o mundo não entende como a gente pode ter essa fé. Continuar adorando, cantando, evangelizando, mesmo dentro de impossibilidades. Buscando, não entende. Nós estamos em outra sintonia. Primeiro a gente tem informação privilegiada. Por isso que a gente se aquieta no momento que o mundo está aterrorizado. O mundo está de ponta cabeça. Guerras, crise econômica, nova pandemia aí, falando que estão surgindo. A crise econômica não é só no Brasil não. Está no mundo. Uma era vindo que, se a gente para ver essa era, a gente assusta. A gente não, né? O mundo assusta. É assustador. Só que nós temos informações privilegiadas. Quais as informações privilegiadas? Eu sei. Primeiro, em quem eu tenho crido. E segundo, já estava tudo registrado na palavra. Para a gente não é novidade. E nós somos o único povo da terra que conhecemos o final da história. O final da história é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia. Diz, e não haverá mais choro. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não haverá mais dor. Essa é a promessa absoluta do Senhor. Ele vai voltar, igreja. Tudo que nós estamos vendo não assusta um coração de um crente que está cheio do Espírito Santo em sintonia. Ele escuta essa palavra, não temas. Crise mundial, não temas. Desemprego, não temas. Ele dá o pão de cada dia, Ele que sustenta, Ele dá resiliência. Não temas, isso tudo vai passar. Promessa absoluta. Nós não fazemos parte dessa grande Babilônia, não. Nós só estamos para fazer a diferença. E se você está vivo, lindo, maravilhoso, cheiroso, é porque o propósito não acabou na tua vida. Ele continua com o propósito na tua vida, sim. Você é luz, você é sal, você faz a diferença por onde passa. Continua seguindo. A nossa nação, a nossa pátria, na Nova Jerusalém. A nossa bandeira tem o leão da tribo de Judá. E quando isso está muito alinhado, gente, a gente vive como os discípulos. Nem a vida mais importa. Quer matar, mata. Porque eu prefiro 1000 vezes morrer do que perder a presença de Deus. Aí por isso que o mundo não entende. Que a gente tem uma paz que excede o entendimento do homem.
Que paz é essa? Eu tenho informação privilegiada. Eu sabia, eu já sei de tudo isso que está acontecendo. A gente já sabe. Então a gente não é pego de surpresa. Não. Jesus já havia dito. Mas vem comigo. E aí é muito interessante que João, ele traz informação. Aquele que está vivo, ele fala. Aquele que está vivo, ele. Aquele que está vivo, ele. Precisamos ouvir ele cada dia mais. Em nome de Jesus, para tudo. Amém? E aí ele diz assim, ele fala comigo. E quando ele diz, escreve tudo isso, que as palavras são verdadeiras e fiéis, e vai mandar para 7 igrejas, e chega para nós, depois de 2000 e tal anos, chega para nós. O Espírito Santo vem e nos ensina a partir dessa palavra. Aquele que João viu, ele estava no meio dos 7 castiçais, que simboliza a igreja. Está falando, este filho, semelhante ao filho de homem, porque é o que ele encontrou para trazer essa coisa de facilidade, para aproximar da nossa linguagem, é semelhante ao filho de homem. Mas pensa numa algo glorioso. E ele diz assim, e ele passeava entre os 7 castiçais, ou seja, ele estava passeando no meio da igreja. É João dizendo, ele está no meio da igreja e em movimento na igreja. É por isso que nós não somos só doutrinados pela internet. Porque quem está na internet só fica assistindo. Não, a gente vem para a casa de oração para a gente se envolver no culto. Porque assistir não te leva a participar. O que te leva a participar é aqui, o abraço que nós nos falamos, nos abraçamos, sentimos um abraço do outro, já contamos testemunhos, trocamos ideias, é isso aqui. Levantamos as nossas mãos para o céu, porque você às vezes assiste e não participa. Vamos lá, você está assistindo um filme, você não está participando do filme, você só está assistindo. Quem está lá e quem fez é que se envolveu. Então nós somos o povo que nós estamos na igreja, porque sabemos que Deus está no meio da igreja. Então não somos só doutrinados pela internet. A gente vem tomar ceia, e vem orar, e vem colocar o joelho no chão, porque a gente participa. E ele continua falando, aquele que está no meio da igreja, caminhando, e ele está vestido, com roupas compridas, cingido ao peito. Sabe o que ele está falando aqui? Meus irmãos, eu estou vendo aquele semelhante ao filho de homem, que ele veste roupas de sumo sacerdote e roupas de príncipe. Que eu estou vendo é semelhante ao filho de homem que está no meio da igreja e ele é sumo sacerdote e ele é príncipe. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que visitou João, mas nos visita nesta noite também. O Deus que nós adoramos, que cantamos, que através do Espírito Santo nós entendemos que Ele está vivo e Ele é real mesmo que a gente não vê. Ele está no meio da igreja, Ele continua no meio da igreja. E Ele diz, e Ele está usando roupas de sumo sacerdote e de príncipe. Esse é o nosso Deus. E os seus cabelos tão brancos como a lã. Ele está dizendo assim, aquele que eu vejo, que está no meio da igreja, que fala com os seus escolhidos, porque está falando comigo, que está vivo, Ele é rei, sumo sacerdote. Ele está passeando, sondando os nossos corações. E aqui eu que puxo essa palavra, sondando os nossos corações, porque Ele continua visitando cada coração. Porque Deus não trabalha com demanda cumprida, não. Com grupos, em grupos. Eu falo aqui para o grupo. Mas o bom pastor, ele cuida das ovelhas. Ele conhece cada uma, da mais nova à mais velha, e de todas as necessidades. Cris, e por que ainda passando por algumas lutas? Deixa eu abrir um entre parênteses aqui. Porque talvez é isso que você fala. Cris, eu estou vindo na igreja, mas ainda continuo com luta. Não entendo algumas coisas da minha vida, porque Deus permitiu isso para a minha vida. E isso parece, vem comigo. Jesus, quando nasceu, quando nasceu. Lucas capítulo 11, deixa eu ver aqui. Lucas capítulo 11, não, é no nascimento de Jesus. Aqui, Lucas capítulo, Mateus, eu gosto do evangelho escrito por Mateus. Mateus capítulo 1, no versículo 2. Quando tem aquele nascimento de Jesus, e aí o Herodes, aquele psicopata, fala, onde que está que eu quero adorar, mas não queria adorar de jeito nenhum. Vocês lembram dessa história? Aí, em sonho, um anjo visita José e fala, José, leva o menino para o Egito. Por quê? Herodes está querendo matar o menino. Só que não para por aí.
Olha, eu estava fazendo meditação nesse texto esses dias e sinto no coração de falar isso para vocês. Mateus, ele vai narrar então esse episódio. Vem comigo. O anjo aparece e fala assim: José, Herodes quer matar. Pega o menino, levanta, toma o menino e foge para o Egito. Depois disso, do Egito, ele vai fazer uma outra peregrinação. Ele vai do Egito, depois do Egito ele vai para Nazaré. Se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, eu não quero perder a pouca. Ele faz uma peregrinação. E aí, olha que interessante. Vai para Galileia. E depois, Então chegou e habitou na cidade 23, chamada Nazaré. Olha que mensagem maravilhosa na parte B. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que chamará o Nazareno. Mas antes disso, igreja amada do Senhor, capítulo 3, ele diz assim, levanta, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Demora-se de ter lá por conta de Herodes. Eu vou resumir, porque para ganhar tempo. Essa história vocês conhecem. Lendo esse texto, a pergunta é: Deus, a gente está falando com o Filho do Senhor, Deus Pai, que gerou de uma maneira maravilhosa, como nós conhecemos, Jesus no ventre de Maria. Agora Maria deu à luz ao menino, estava tudo já montado, a casa montada, e de repente veio um anjo falando assim: José, pega todas essas malas e foge, como fugitivo, à noite. E à noite, aqui para instrução de casal é maravilhoso, porque José tem esses movimentos, principalmente à noite. Porque que ele cuida de sair à noite, faz parte de um cuidado de homem da casa. Mas vem comigo, Aí eu fico imaginando assim: o quê? Ele está com Jesus, mata Herodes. É assim que às vezes a gente pensa: Deus, mata o perseguidor, elimina aquele filho de Belial, está perseguindo a igreja. Recentemente recebi de portas abertas pastores que estão sendo mortos no Congo, decapitado. A perseguição em outros lugares que a gente sabe, na janela 1040, onde os cristãos estão sendo mortos agora, presos, torturados. Enquanto a gente está aqui no ar-condicionado, está uma delícia, a casa, poltronas confortáveis, os nossos irmãos estão em situações terríveis. Nós conhecemos a história. E a ideia é: Deus, por que não mata? A gente tem essa... Eu não sei vocês, mas eu já pensei nisso. Vocês vão ficar escandalizados comigo? Falar assim: Deus, por que o Senhor não muda esse cenário? Seus irmãos, seus filhos estão lá. Isso é graça de Deus. Deus é a justiça. Mas vem comigo, A pergunta é: e a gente está falando de Jesus, o Filho de Deus? Igreja, eu fico imaginando Maria falando assim: como assim? Eu vou ter que sair como uma fugitiva, sendo que é um filho de Belial que está vindo atrás do filho de Jesus, o filho de Deus, Jesus. Aí, vem comigo. Nós vamos ver em vários momentos de versículos deste capítulo, dizendo: para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Cris, eu não estou entendendo. Tu vai entender. Vem comigo. Tudo o que aconteceu aqui no start, do início, do menino rei, é o Senhor dizendo: o que está acontecendo, José e Maria, é só para se cumprir profecias. O que está acontecendo nas nossas vidas é só para cumprir-se profecia. Deus continua no controle de todas as coisas. Não matou Herodes porque José tinha que ir para o Egito, porque os profetas já haviam anunciado. Ele precisava ter no currículo dele todas as palavras que os profetas haviam dito, para que eles pudessem reconhecer Jesus como Messias. Jesus, ele cumpriu todos os crivos do Antigo Testamento, todos. Não passou uma vírgula que Jesus não tenha cumprido tudo que os profetas haviam falado. Então, olha como Deus é maravilhoso. A gente com pouca informação fala: Deus, por que isso? Por que isso na minha vida? Por que eu tenho que sair como fugitiva? Por que eu tenho que sair de madrugada com uma criança e a minha esposa com uma mochila nas costas em cima de um camelo? Por que quando eu estou me estabelecendo num lugar, eu preciso sair para Galileia? A resposta é: para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Não está entendendo, minha irmã? Não está entendendo, meu irmão? Porque isso aconteceu na tua casa? Porque Deus te deu algumas coisas nas suas mãos e você não entende? Deus, mas está cansativo demais. Deus, eu não entendo.
faz parte do cumprimento de promessa que às vezes você nem sabe. Porque teu chamado não para só aqui não, garota. Com todo respeito, viu? Ei, rapaz, tem mais. E às vezes para cumprir promessas precisa passar por situações e circunstâncias que parece que é injustiça com a gente. Choro, injustiça, coisas que você fala assim: eu fui lançado na cova dos leões, para que se cumpre a promessa do Senhor na tua vida. E que o Espírito Santo testifique essas palavras no seu coração. Eu sinto na minha alma que pessoas precisavam ouvir esta palavra, porque às vezes não está entendendo algumas coisas, e isso que você não está entendendo está gerando uma preocupação para o futuro, com relação às responsabilidades que parece que está saindo do controle. Deus, eu tô perdendo minhas forças. Deus, eu não estou conseguindo entender. Deus, eu estou cansada demais. Deus, por que isso? Deus, por que não foi esse emprego? Deus, por que não mudou o cargo? Deus, por que a minha esposa está assim? Deus, por que o diagnóstico? Deus, as minhas finanças. Eu não sei qual é a área. Eu sinto de Deus de falar assim: faz parte para o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Às vezes é necessário. É necessário, José. Algumas responsabilidades, fala assim: mas eu sou de Deus. Primeiro, maturidade cristã. Filho de Deus também tem problemas, viu? Filho de Deus também passa por dificuldade. Filho de Deus, os escolhidos também. Jesus foi no deserto. Sabe qual é a diferença de Adão e Eva no paraíso que caiu? Que eles caíram, melhor dizendo. E Jesus no deserto permaneceu firme. Porque, gente, faz essa geografia. Adão e Eva no paraíso caíram. Você vê que na situação, o que você está vivendo, que faz com que você fique ou não fique com Deus. E Jesus no deserto com fome. Eu falo: Deus, não me prova quando eu estiver com fome. Não me prova, Jesus, deixa eu estar com a barriguinha cheia, porque aí eu vou ter mais força. Ah, meu Deus do céu. E provou Jesus com fome. É só Jesus. E Jesus permaneceu. Sabe quem? Identidade espiritual, maturidade. Satanás fala assim: faça com que essas pedras virem pães. Jesus, primeira teologia da prosperidade na Bíblia saiu da boca de Satanás. Faz com que essas pedras virem pães. Come, passa fome não. Sabe o que está falando? Se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. Come, filho de Deus não passa fome não. Aí Jesus diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe quem está falando assim? Satanás. A ausência ou fartura de pão não me define. Eu sei quem eu sou. Eu fico imaginando, falo assim: o primeiro Adão tu pegou, mas agora eu sou o último, rapaz. E eu sei quem eu sou, o propósito de Deus na minha vida. Ele está falando assim: eu estou com fome, mas eu sou filho. Eu estou no deserto, mas eu sou filho. O recado para você: tá com alguma privação? É filho. Tá com fartura? É filha. Então filhos também passam por algumas privações e lutas do dia a dia. Mas a diferença é que nós passamos sabendo quem nós somos. Somos filhos de Deus e ponto, acabou. E tudo faz parte de um grande plano do Senhor para as nossas vidas. Se Deus não levantou com basta na tua vida, é porque ainda tem projeto. E você precisa passar pelo processo. Ninguém gosta dessa palavra, né? E está na moda agora essa palavra processo, né? Mas passa dando glória a Deus. Amém? Mas para a gente finalizar, que está dando meu horário, eu quero fazer uma outra oração. O pastor fez uma oração linda, mas eu quero fazer uma outra oração com vocês. Amada igreja do Senhor Jesus. E ele diz o seguinte, vamos para Apocalipse. Ele diz o seguinte: então eu vi aquele que é rei, sumo sacerdote, mas eu vi também aquele que tem cabelos brancos como a neve. Sabe o que ele está falando? Eu estou vendo aquele que é eterno. Os cabelos brancos é representatividade de eternidade. É Jesus dizendo assim: eu só estou relembrando quem eu sou e quem está do teu lado. É aquele que é sumo sacerdote, aquele que é rei, aquele que é eterno. Ele está do teu lado. Vai começar segunda-feira diferente. Sumo sacerdote, rei, o eterno está do teu lado. E ele continua dizendo: e os seus pés como latão reluzente. Sabe o que é isso? É os pés que quando chega, quando pisa, domina, toma o espaço de tanta luz, de tanta glória. É quando ele chega, ele toma o espaço por completo.
É assim nas nossas casas, em nome de Jesus. É Jesus chegando e tomando e dominando as nossas casas e tirando tudo que não presta para fora. É dizendo: Senhor, coloque a tua bandeira Jeová Nissi aqui sobre essa casa. Os meus filhos só acham que não são do Senhor, mas são sim. São do Senhor. Os sonhos, os projetos, é essa coisa. Fala assim: Senhor, toma esta casa, põe os seus pés neste lugar, nesta igreja, e toma o espaço com glória. E ele diz: olha, em sua voz como voz de muitas águas. Ele está falando assim, é aquele que quando fala, ele não fala só mais para uma tribo, não fala só para um povo escolhido, não é só para Israel o privilégio. Água significa nações, multidões. Depois, se vocês vão para a escola bíblica dominical, o pastor tira tudo isso. Mas vem comigo, é uma ideia, um tipo de leitura, ok? Mas vem comigo, de uma simbologia, né? Alegoria, né, pastor? Águas, é ele falando assim, quando ele fala, ele vai alcançando a multidão. É como águas, vai passando. Agora não é só para uma tribo. Ele fala com todos os escolhidos. Agora não é só para Israel, um povo. Agora é para as nações, para todos os escolhidos. É por isso que quando o Senhor tem usado os vasos para falar a palavra dele, as pessoas começam a entender pelo Espírito, porque agora comunica com a gente. É o Deus que está falando conosco aqui. Os gentios. É ele falando, e ele diz assim: e sua voz como voz de muitas águas. É aquele que fala com todos, do mais rico ao mais pobre, do intelectual e do menos intelectual. Ele fala, ele tem esse poder. Como eu disse, ele não trabalha na coletividade, ele trabalha no individualismo. Ele fala cada um de forma especial. E ele diz, continua dizendo: e não só sua voz como fala com muitas águas. Que é isso que dá uma representatividade. Meu Deus! E tem na sua mão as 7 estrelas, e da sua boca sai aguda espada. Sabe o que ele está falando? Vem comigo. Ele está falando assim: na sua mão ele tem o governo total. Calma, não temas, porque aquele que é príncipe, aquele que é sumo sacerdote, aquele que fala com a multidão, aquele que está no meio da igreja, aquele que quando chega domina e toma o espaço com a sua glória, ele tem o governo de tudo nas mãos dele. Ele não perdeu o controle. São algumas pessoas que se dizem que são milionárias no mundo, que acham que está no controle da ordem mundial do mundo. Não. Tem alguém que nós cremos que continua e é o governo. É o lugar dele. E isso traz uma paz para o nosso coração. Porque quando olhamos o cenário, a gente fala: Deus está no controle. Principalmente da igreja. Porque quando a gente vê os escândalos, gente, para de... Eu sei que essa igreja é uma igreja séria, mas eu falo às vezes lá para Sumaré, para nossa igreja. Para de ver esses vídeos que viralizam falando de pastor que caiu, pastor que é traficante, pastor que tem uma quadrilha, que é igreja de não sei quantos milhões de membros, mas roubou. Enfim, para de ver isso. Porque Deus está no governo da igreja. Porque os escândalos com os falsos profetas, com os profetas que arrancam a lã do rebanho, né, das ovelhas, a gente começa a ficar com o coração e começa a duvidar de tudo. Tem os remanescentes do Senhor ainda na terra. Ele não recolheu todos. Porque isso vai bater no nosso coração. Porque você viu fulano de tal caiu, você viu o escândalo, e ganha milhões de curtida. Outras coisas também que eu tenho pedido, e eu peço permissão para o pastor, porque isso daí faz parte do ensino, do acompanhamento do pastor, mas eu tenho compartilhado muito isso também, por onde eu passo, principalmente em Sumaré. Não fica curtindo e viralizando aquilo que é piada com pessoas que estão... Que a gente vê que é histeria em alguns cultos. Você já viu e cai, e roda. A gente fica até achando estranho, ok? Né? Você já viu alguns os videozinhos que viralizam assim? Mas as pessoas zombando. A gente sabe que tem muitas coisas que não é ação do Espírito Santo. Mas nós não somos o povo que vai viralizar isso dentro da igreja. Porque isso aí vira, parece que tudo meninice, vira zombaria. Eu costumo dizer, a gente não brinca com aquilo que a gente não entende. A gente não brinca, porque quando a gente não tem discernimento espiritual, eu prefiro fazer: Senhor, tem misericórdia. Nós não replicamos, nós não curtimos, nós não damos kkkk. Nós somos um povo falando: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque isso vai viralizando e vira zombaria.
Você sabe que tem muitas pessoas hoje que impedem o fluir do Espírito Santo, porque colocou-se, e claro, tem uma teologia que né, um sistema teológico por trás disso, que quando fala do Espírito Santo, já remete àquela, né? O Hayug, essas coisas todas, que a gente depois até brinca, né? E não podemos brincar. Nós não replicamos. Não replicamos informações ruins da igreja. Nós oramos pela igreja. E é muito lindo que o Senhor, ele vem, aliás, João vem falar que o Senhor está no governo principalmente da igreja. Aquele que anda e aquele que tem o governo total da igreja. Então cabe ao Senhor, naquele grande dia, falar o que são e que não são, ok? E vem comigo para a gente finalizar. E ele diz assim, olha, e da sua boca sair espada de dois gumes. A gente lembra do autor aos Hebreus. Daquela espada que penetra lá no fundo, que discerne a intenção do nosso coração. Essa espada que quando acessa a nossa alma, quando acessa o Espírito, traz transformação. E Ele conhece e sonda. As pessoas podem até te julgar, mas Deus te conhece no íntimo. As pessoas olham para você e rotulam. Maria Madalena, que eu acabei de citar para vocês, foi rotulada por muitos anos como prostituta. É que tinha 7 demônios também, né? A irmã provavelmente era muito difícil. Mas tanto por conta de uma exegese errada do Papa Gregório do século XVI, colocou a irmã. E quantas vezes Maria Madalena é prostituta? E eu estou falando, trazendo ela, mas os rótulos do mundo. Até talvez na sua vida. É metida. É tal coisa. Não. Deus não te vê como as pessoas te veem. Deus te vê lá no fundo da sua alma. E conhece as intenções. Se nós psicólogos conseguimos compreender alguns comportamentos, aqui eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, comportamento que afasta do Senhor, nós precisamos buscar no Espírito e reprogramar hoje, né? Não é isso. Mas se nós psicólogos entendemos alguns comportamentos, por exemplo, tem uma síndrome do Hulk, que eu acho que eu falei com as meninas aqui no encontro. A síndrome do Hulk é terrível. A síndrome do Hulk é realmente baseado na Marvel. Por quê? Geralmente acomete mais em homens. Homens explodem com uma facilidade muito grande. O copo caiu, aí ele grita. E vira um Hulk mesmo, né? Então a mulher e os filhos sofrem demais. Mas isso é um transtorno psiquiátrico. E geralmente quem tem essa síndrome do Hulk, tem um outro nome técnico, quem sofre dessa síndrome do Hulk é meninos e homens que foram abusados na infância. Eu tinha um que a mulher vivia sobre medo. Porque do nada ele estava bem. É uma coisa meio burnout, meio, aliás, aquele outro transtorno psiquiátrico, o borderline. É uma coisa meio assim, do nada tá bem e do nada explode. Só que o do Hulk, essa síndrome, diferente do borderline, que ele é muito intenso, né, na fala, é muito parecido com o bipolar. Tem a fase deprimida, quase depressão, e tem a fase de muita euforia, e também nessa euforia ele fica muito bravo. Mas essa síndrome é aquele que explode de verdade, que está com o carro e grita no carro e bate no carro. Então a mulher e os filhos sofrem demais. E viver numa casa com uma pessoa dessa maneira é terrível, porque vive numa zona de guerra. Do nada tá bem, caiu um copo, ele já aciona um gatilho. E aí precisa passar pelo psiquiatra, psicólogo, enfim, uso de medicação, tal. E é terrível, o casamento não dura por muito tempo. Só que nós, comedores de arroz e feijão, limitados pela ciência, já conseguimos entender gatilhos que levam esse homem a ter, né, essa patologia, esse transtorno psiquiátrico. Mas eu tô falando, nós que conhecemos um pouquinho, porque aí vamos remeter a história. E às vezes foram meninos que foram abusados sexualmente. E outros transtornos terríveis acontecem com abuso. Uma mulher vítima do abuso, há um encurtamento no cérebro dela de até 20% no cérebro. Eu não estou falando de alma. Eu estou falando de uma redução no cérebro ao lado do intelecto, identidade, princípio de prazer. O cérebro que Deus formou tão bonitinho, a partir de um nível de estresse que produz queima neurais, o cérebro há um encurtamento. Gente, vocês que estão orando e jejuando, não deixe de orar, para que o Senhor, em nome de, entra com providência e que libera e que liberta a mente desse pedófilo. Em nome de Jesus, essa indústria do Satanás, do inferno, as sequelas são terríveis, vocês sabem disso. Mas vem comigo, que eu não vou falar de transtorno emocional. Mas falando de um Deus que nos conhece tão profundo e que entende. Mas a gente não pode ficar, ok? Mas é aquele Deus que fala, vem como você está. Sabe que virou até um jargão de pregador? Mas você não vai voltar como você está? Porque Ele conhece o teu coração, então Ele não te julga.
Ele não te rotula dizendo, é sem vergonha mesmo, é pilantra, é caloteiro. Ele sabe de toda a tua história, a ponto de falar, vem como você está. Aí quando entra a palavra dele, e ele acessa e conhece, aí vem algo maravilhoso da parte de João para nós, que os olhos são como chama de fogo. Sabe o que é isso? Ele conhece o teu coração, mas quando ele olha, ele consome, ele muda de dentro para fora. É aquele olhar que vai penetrando e vai reacendendo e vai te vendo como fogo, e o fogo vai consumindo, removendo os altares que a gente vai construindo ao longo da nossa história. É aquele olhar que nos constrange, que a gente fala assim, Deus, eu sou assim, a minha família me criou assim, mas através desse olhar que o Senhor está tendo para comigo, eu escolho mudar. É por isso que nós vamos aos pés do Senhor, confessamos os nossos pecados, dizendo, Deus, eu não quero mais ser assim, transforma-me. Sabe o que é isso? É o olhar que constrange. E ele, quando constrange, ele vai removendo todo o pecado, ele vai removendo tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que foi tóxico dentro de nós. Esse é o nosso Jesus, que não te rotula, mas quando ele olha, ele começa a remover dentro de você através do Espírito Santo, e aí vira metanoia. É por isso que quando você chega no serviço, os homens falam assim, rapaz, tu mudou. Não, é o Espírito Santo que está dentro de mim. Rapaz, você falava assim, não fala mais. Os princípios de prazer não são mais os antigos. Não, não, não. Porque ele olhou para mim. O Jesus olhou para mim. É um olhar que nos constrange demais. Vocês estão comigo? E ele diz o seguinte, e o seu rosto como o sol de meio-dia. Ele está falando assim, na força, né, do seu resplendor. Ele está dizendo assim, é aquele que não foi criado por mãos de homem. Aquele que eu vejo, ele não foi criado por homens. Ele é divino. Ele é Deus. Ele é Deus. E este Deus que falou para João é o Deus que está aqui nesta noite. Se coloque de pé, amada igreja, falando comigo e com você, dizendo, João, minha irmã, não temas. É este Deus que nós servimos. Rei, sumo sacerdote, eterno, tem o governo da igreja em suas mãos. Onde ele chega, ele domina. Ele fala e nos acessa e discerne até os nossos pensamentos. Mas quando ele olha, nos constrange. É aquele que é perdoador. É aquele renovador, que renova as nossas forças. É ele que está aqui. E é ele que nos abraça. Porque eu acho tão lindo que quando João, ele vê e descreve o Cristo em glória, glorificado. E aí vem com a palavra tão mansa, que é o que o pastor entendeu de direção para este lugar. Que nós entendemos, eu faço as palavras dele, como eu disse. Que é um Deus tão glorioso, mas ele consegue ser tão manso. É um Deus tão poderoso, mas que consegue nos abraçar. Vai entender isso através do Espírito Santo. Cris, por que essa palavra? Porque foi a pergunta, eu vim com outra palavra na cabeça, meninos. Foi outra direção. Outra direção. Mas chegando aqui na porta, o Senhor falou, volta para tudo. Ainda fui ali no toalete, aí deu tempo de falar, Deus vai confirmando, Deus. E enfim, durante os louvores vão mudando. Deus. E sabe o que o Espírito Santo sussurra? É só para trazer a memória daquele que está conosco, que é infinitamente maior do que aquele que vem contra nós. E é uma palavra muito de acolhimento, de consolo, porque é ele que está do nosso lado. É este Deus glorioso. E aí ele vem dizendo, ei, eu sou tudo isso, mas eu consigo ainda tocar em você, que é pecador arrependido. Toque e diz, não temas, eu estive morto, mas agora eu vivo. Eu sou alfa, o ômega, o princípio e o fim. Escreve, ainda dá ordem para João, dizendo, João, agora tem mais obra, tem trabalho, João. Ei, João, tem trabalho, tem obra, não parou, não é final. Vou colocar as minhas chuteiras, vou pendurar a chuteira, não é momento.
Ainda tem trabalho. Esse Deus é aquele que renova as nossas forças para continuar a jornada mesmo dentro da ilha de Patmos. Feche os seus olhos, põe a mão no teu coração. Começa a falar com o Senhor aquilo que está na sua alma. Talvez você fale: Senhor, aumenta a minha fé. Deus, eu estou na ilha de Patmos e estou sem entender. Me dá discernimento a partir desta palavra, Senhor. Deus, eu estou na caminhada, mas eu estou cansado. Só o Senhor sabe. Por mim eu pararia. Senhor, as lutas que eu estou enfrentando lá em casa, o desejo é parar. Fala com o Senhor, aquele que diz, aquele que fala, mas aquele que escuta também. É aquele que escuta também. Diga as suas demandas. Diga o que você está sentindo. Senhor, Tu és aquele que sonda o meu coração, o discerne o meu coração. Vai falando com o Senhor. João, talvez você esteja numa crise existencial. João, talvez você não esteja entendendo algumas coisas. Fala com Deus. Enquanto o ministério vai estar louvando, em 1 minuto nós vamos orar por mais renovo. De ministério, de obra, de renovo na caminhada ministerial, familiar nessa noite, em nome de Jesus. Você que está com a mão no coração, agora levanta bem alto as suas mãos, bem alto. E agora eu vou fazer uma oração pela sua vida, para ganharmos tempo. Pai querido, é no nome de Jesus. A sua palavra foi ministrada nesta noite. O Senhor é aquele que está no meio da igreja e não é diferente neste lugar. O Senhor passeia entre estes bancos pelo Teu Espírito. Vai sondando esses corações que precisavam ouvir essa palavra, que estão às vezes com medo, Senhor, de continuar a caminhada, que estão, Senhor, sem entender o que está acontecendo, frente aos desafios, às injustiças, Senhor, sofrendo perseguição de Herodes. Deus, que nesta noite, através do Teu Espírito Santo, eles possam ouvir uma voz dizendo: não temas, eu sou contigo, tudo tem um propósito, somente confia e caminha em obediência, em obediência, Senhor, que essa igreja possa receber mais perseverança, mais renovo, mais resiliência, em nome de Jesus, e que seja um marco, como foi a nossa igreja no primeiro século, cheia do Teu Espírito Santo, indo para fora, anunciar o Cristo que vive. Um Cristo que vive, um Cristo que vive, um Cristo que vive, Senhor. É no nome de Jesus Cristo. Ousadia, ministérios sólidos, revelação do Teu Espírito acerca do chamado, Senhor, em nome de Jesus. Todos aqui têm dons, do menor ao maior tem dons. Que seja um ano de frutificar mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Vai se cumprir o que o Senhor tem para essa igreja. Vai se cumprir o que o Senhor tem para essa igreja. Vai se cumprir o que o Senhor tem para essa igreja, Senhor. É rebanho do Senhor, é escolhido do Senhor, e o Senhor está neste lugar. Ah, Senhor, eu venho te pedir em nome de Jesus, continue renovando, fortalecendo pela Tua palavra e pelo Teu Espírito cada membro, cada ovelha deste lugar. É o que eu te peço em nome do amado das nossas almas, Jesus Cristo. E vocês concordam com essa oração dizendo? Agora eu vou pedir para que você abrace quem está do seu lado. Abrace, abrace, abrace. Fala: João, Patmos não é o final da história, não. Abrace, 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 abrace. Não deixa ninguém sem abraçar. João, Patmos não é o final, não é
esse deserto, não. Não é essa ilha rixosa que você está vendo, não.